hoje o doutor Leandro Teles está com a gente, vamos falar sobre vertigem. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bom? Tudo bem, e você? Ótimo. Agora, qual a diferença de vertigem e de tontura, doutor Leandro? Ótima pergunta. Ambos são sintomas, né? Tontura é um termo mais abrangente, mais inespecífico. Então, mal-estar pode chamar de tontura. Tá. Sensação de pressão baixa pode chamar de tontura. Sabe quando o olho escurece, você escuta as pessoas à distância, a perna amolece, isso pode ser uma tontura. Já a vertigem já é um termo mais característico. Vertigem a gente diz quando você tem uma sensação de movimento. É tipo, eu tô parada, mas parece que começou a balançar. Exatamente. Sensação de balanço ou sensação de que o mundo está girando ao seu redor, isso é vertigem. Então, sensação de que as coisas giram ou que você gira em relação ao ambiente. Por que isso é importante? Porque vertigem é um sintoma muito característico de problemas que dão na orelha, no nervo ou em algumas regiões específicas do cérebro. Mas então, pode ser vertigem muitas doenças, né? Podem ser várias, algumas bem leves, outras mais graves. Agora, a tontura é ainda mais inespecífico. Tontura pode ser pressão baixa, problema cardíaco, anemia, remédio. Então, é diferente, tontura de vertigem. Agora, aqui a gente tem, pro pessoal até entender por que surge essa vertigem, né? Quando a gente tem esses problemas, é verdade que a gente mexe com um labirinto e tem um líquidozinho lá dentro que fica meio em desequilíbrio? Olha que interessante, essa imagem mostra a nossa orelha, né? Então, olha, pra dar. Dentro da orelha você tem esse caracol, que é o órgão da audição. Logo do lado você tem esse órgão que é o labirinto. Olha por que chama labirinto, né? Ele parece que tem vários ductos aqui. E aqui realmente tem um líquido. É um líquido chamado endolinfa. Esse líquido, ele dá uma sensação para o cérebro de movimento. Então, existem doenças desta região, que a gente chama de labirintopatias. Eu não gosto do termo labirintite, porque labirintite sugere inflamação. E não inflama, E nem sempre é inflamação. Às vezes é pedrinhas fora do lugar, causando sensação incômoda. Às vezes a doença está aqui mesmo por aumento da pressão do líquido, que não é inflamação. Às vezes a doença está no nervo, que conduz a sensação daqui lá para o nosso cérebro, e às vezes está no cérebro. Mas vertigem, quando as coisas giram e rodam, quase sempre a doença está neste órgão, ou no nervo, ou no cérebro. Então cuidado com esse termo labirintite. Porque além de ser um pouco equivocado por não ser sempre uma inflamação, ele pode esconder um diagnóstico mais preciso. Pois é. E o tratamento pode ser mais preciso. Quer dizer, a pessoa foi uma vez na vida pro médico, falou labirintite, deu um remédio. Ela passa a vida inteira tomando remédio, todo esse período que ela tem essa tal vertigem, achando que é labirintite. Tem que tomar muito cuidado. A vertigem ela tem que ter nome e sobrenome. Existem causas como vertigem posicional, doença de Meniere, é o nome de uma doença. Vertigem por enxaqueca, por ansiedade, tem várias causas. É importante que o médico se aproxime dessa causa, senão vira tudo labirintite e a gente perde a capacidade de dar o diagnóstico mais preciso. Verdade. Vamos para os nossos mitos e verdades? Quer dizer, vamos ter uma aula hoje para você nunca mais falar que você tem labirintite. Vai no médico para saber o que de fato você tem e por quê. Como o doutor Leandro falou, isso pode ser o sintoma de uma doença, que pode ser de leve até uma doença severa. Tem que ter o diagnóstico correto, né? Perfeito. Olha, a vertigem é um sintoma muito frequente, pode ser causado por diversas doenças. Verdade absoluta. Vertigem é um sintoma. O médico ele vai se valer de várias informações. Quando que você tem a vertigem? Quanto tempo dura a sua crise? Segundos, minutos, horas? É um quadro contínuo ou são crises que vêm e vão? Junto com a vertigem, se você tem ouvido tampado, zumbido, náusea, de acordo com isso, ele consegue dizer qual é a natureza e qual desses órgãos estão alterados. Se é no ouvido, se é no nervo ou se é no cérebro. No cérebro, as doenças são mais sérias, tipo AVC, tumor, mas são raras, menos de 10%. No labirinto, as doenças são mais leves, mas tem que fazer diagnóstico. Às vezes é aquela pedrinha fora do lugar, que é a vertigem posicional, às vezes é aquele aumento de pressão no Meniere. Muito raro ser um quadro de inflamação. Minoria, que seria o termo correto, seria labirintite, é raro. Tá. Vamos ver mais uma? Bora. A maioria dos pacientes com vertigem tem labirintite. Esse é um grande mito. Então, labirintite, esse termo existe, Leandro? Existe, mas é raro. Teria que ser uma infecção ou uma inflamação dentro do labirinto. Isso é raríssimo. Quase sempre o médico usa esse termo para querer dizer doença do labirinto, que seria melhor chamar de labirintopatia. É como falar que alguém tem uma virose, sem dizer qual é o vírus ou qual é o órgão. Então, cuidado. A principal causa de labirintite, entre aspas, a principal causa de vertigem é a vertigem posicional. É aquela pessoa, Kátia, que quando vira a cabeça
tem uma Dá tontura balançadinha, né? que dura alguns segundos e depois melhora. Isso é uma doença mecânica. Isso é uma doença onde cálculos, pedrinhas, que deveriam existir, mas numa região, migram para uma região errada. O diagnóstico é fácil e o tratamento mais fácil ainda. O tratamento é de manobra, né? É. Você explicou. O diagnóstico, ele é feito na maca. Você movimenta o paciente, ele tem a tontura, você fala, pô, isso é uma vertigem posicional. E o tratamento é com manobra simples feita na própria maca. Quer dizer, para esses cristalzinhos voltarem pro lugar certo. Verdade. Ah, olha olha lá, que, ó. que bacana. Já conseguiram até imagem, olha. Foi. Ó, 1/3 dos pacientes que têm vertigem, Kátia, tem esse tipo de vertigem. Quando ele vira a cabeça, quando eu deito na cama, quando eu rolo, quando eu abaixo e levanto, eu tenho uma sensação de rotação com um pouquinho de náusea, dura alguns segundos e passa. Geralmente até o lado o paciente sabe. Quando eu viro para a esquerda ou para a direita, pior. vem a tontura. A gente dá pra ver aqui, ó, nessa primeira fotinho, tem a tal da pedrinha logo acima, a da esquerda superior, tá vendo? Aquele lilazinho. Depois com a manobra, na última a gente vê que ela foi pra parte maior. Exatamente. Quer dizer, a pedrinha era pra estar localizada aqui. E ela migrou e acaba trazendo essas consequências todas, Grande né? parte das pessoas que dizem ter labirintite tem então essa doença. Vertigem posicional, depende da posição. Paroxística extrema, quer dizer, vem e vai, são crises. Benigna. Por quê? Porque é benigno. A pedrinha, ela não tá errado ela existir, ela tem que existir. Ela só tá fora do lugar. Por que ela sai do lugar, Kátia? Em jovens, geralmente é por pequenos traumas de cabeça, Batidas. ou até por alguma doença que passou pelo labirinto e foi embora, a pedrinha tá fora. O médico, com a manobra, consegue pôr no lugar em 80 a 90% das vezes. Bastante. Em idosos, acima dos 50 anos, ela pode sair de forma espontânea. Ela pode ir para outra região sem nenhum motivo. Mas, por exemplo, ficar de ponta cabeça, não vai fazer a pedrinha sair do lugar. Às vezes não. Quando a pessoa tem uma tendência a ter ela fora do lugar, algum movimento pode dar. Às vezes a pessoa teve uma brecada no carro, bateu a cabeça, pulou de paraquedas, aí sai. Mas às vezes o paciente me procura no consultório com VPPB, com vertigem posicional, achando que está com labirintite e, na verdade, nem sabe o porquê que está fora do lugar. Mesmo nesses casos, a manobra ela é muito eficiente. Então, 1/3 dos pacientes que têm vertigem tem essa doença. Essa é a principal causa da dita, vou pôr entre aspas de novo, labirintite. Que, na verdade, aprendemos hoje que não é labirintite e que não é remédio que você tome que vai voltar essas pedrinhas. É só a manobra. Exatamente. O remédio ele pode ser dado e ele alivia o sintoma, mas não resolve. Às vezes, se a pessoa não fizer nada, ela passa algumas semanas ruim, depois ela melhora um pouco e isso tende a voltar. Com a manobra, aquilo às vezes melhora na hora. Então o diagnóstico é fácil, o tratamento é fácil e é barato. Não tem nenhum exame sofisticado, é a mão do médico. É uma doença É a que habilidade o dele, neuro né? adora, porque a gente pega cada coisa complicada, quando é um casinho simples assim, que você com a mão consegue já resolver, isso é muito bom. Os outros 2/3 dos pacientes que têm tontura têm outras doenças, como doença de Meniere, crises mais prolongadas, enxaqueca, ansiedade, inflamações ou até doenças no cérebro ou no nervo. Então isso é uma das causas, mas é a mais comum. Volto que tem outros mitos e verdades, tem muita pergunta agora. Doutor Leandro Teles, mais um mito. Ih, mito ou verdade? A depressão e a ansiedade podem causar sintomas parecidos com a vertigem. Isso é muito verdade, Verdade? e extremamente frequente no consultório isso. A ansiedade e a depressão, elas podem dar uma sensação de balanço. Parece que a pessoa está num barco, ou que não está tocando solo, andando em nuvens. Não é uma vertigem tão rotatória, é uma vertigem meio de balanço. Como se você fosse pisar e parece que estava mais fundo um degrau, Exatamente. Isso pode ser mais proeminente quando você está perto de muita gente, ou quando você está, por exemplo, no mercado, onde Deixa eu você arrumar tem... que entortou. Boa. Pronto, olha lá. Obrigado. Nada. Eu me mexo também um pouco, né? Eu sou também um pouco agoniado. coisa, né? Quando você está no mercado ou na garagem, onde você tem aquelas lâmpadas, aquelas luzes, a pessoa pode se sentir desequilibrada. Então é sempre importante no consultório perguntar sobre esse tipo de sintoma. Porque às vezes o sintoma é mais físico. E quando você conversa, você identifica uma depressão ou uma ansiedade. Tem gente que é ansioso e tem crise de pânico, também tem um pouquinho de vertigem. Tem pessoas que têm ansiedade com lugar alto e tem um pouquinho de vertigem. Agora, ser um pouco ansioso, nos dias de hoje, todo mundo é. Mas como saber que essa ansiedade é uma ansiedade patológica?
patológica, quer dizer que está prejudicando a minha qualidade de vida. A doença ela nasce quando você tem impacto na sua qualidade. Então, se você estiver ansioso um pouco, em momentos mais tensos, véspera de prova, entrevista de emprego, formatura, bom, isso é normal, isso é sinal de saúde. Então, a gente tem que ter realmente... Agora, sofrimento antecipatório constante, perder sono, taquicardia, falta de ar, sintomas clínicos, né? Quando aquilo está atrapalhando o seu rendimento, é porque passou da hora de buscar ajuda. Isso por mais de quantos dias? Porque também você pode viver um período tenso, né? O quadro de humor do tipo depressão, a gente considera acima de 2 semanas já um tempo para procurar ajuda médica. No caso da ansiedade, depende do tipo. Se for um pânico, com 1, 2 crises, já tem que procurar um médico. Se for uma ansiedade contínua, a gente acha que 1 mês, 2 meses, se aquilo não está melhorando, melhor buscar ajuda. E, gente, eu fiz questão de perguntar isso, porque às vezes você fala, eu sei, mas sabe o que é? É a crise, porque agora tudo é culpa da crise também, né? É verdade. Agora, a crise pode estar lá fora, a gente não precisa deixar a crise entrar dentro da gente, né? Exatamente. Muita gente adoece e essa época, onde você tem muito escândalo político, as pessoas podem exacerbar fenômenos depressivos e ansiosos, mas a causa ainda continua sendo dentro da gente. Aquilo é só um gatilho, um estopim, né? Então a nossa sensibilidade ao que os outros provocam na gente também é culpa nossa. Então buscar ajuda enquanto o problema está pequeno, senão você acaba culminando em depressões ou ansiedades mais graves. Tem muita gente mandando pergunta, a gente selecionou algumas. Olha, vamos ver a primeira de quem é? É da Regina. Há cerca de 2 meses tenho tontura quando rolo na cama para o lado esquerdo. É terrível. Dura cerca de 1 minuto. E se repete sempre que faço esse movimento. Nunca tive nada. Pode ser vertigem posicional? Perfeito, gostei da pergunta porque ela já veio com a resposta. Pode ser não, deve ser. Porque ela já viu. Você assistiu, olha que interessante, a descrição é perfeita com a causa mais comum de vertigem, que é a vertigem posicional. 2 meses, ela está de lado, olha, eu deito na cama do lado esquerdo, as coisas rodam, dura poucos segundos, até 1 minuto, melhora. Mas fica uma insegurança, um medo de virar para aquele lado. Se ela vira de novo, tem tontura de novo. Tem que buscar um médico, um otorrino, um neurologista, até um clínico, alguns clínicos fazem a manobra. O médico, na própria consulta, consegue dar o diagnóstico sem nenhum exame, só com a mão. E, na maioria dos casos, ele consegue já reposicionar. Quanto antes ela for, melhor. Lógico que o médico vai examinar outras coisas para fazer o diagnóstico diferencial de outras patologias também importantes. Então, Regina, busque uma ajuda de um médico, viu? Vamos ver mais uma? Edilene. Minha avó tem 72 anos e apresentou um quadro súbito de vertigem no último domingo. Ficamos preocupados e colocamos ela em repouso. Ela está um pouco melhor agora, mas ainda não está 100%. O que pode ser? Complicado, né? Esse caso já me preocupou um pouco mais. Primeiro, a minha avó, 72 anos, vertigem que começa agudamente após os 60 anos, elas são muito mais preocupantes. Por quê? Porque essa população já está em risco de outras doenças, como AVC, problemas neurológicos. Então, toda vertigem que começa, que não tem diagnóstico, acima dos 60 anos, isso é igual ao atendimento de urgência, pronto-socorro. Né? Ela me colocou uma outra coisa que me preocupou um pouquinho. Já tem alguns dias, né, pelo que eu entendi, Foi domingo isso? Domingo, e ela ainda não está 100%. Ela melhorou, mas não sarou. Então, esse é o caso de urgência. Não dá para ligar no médico e marcar a consulta daqui a 1 mês. Tem que esse é caso pronto-socorro. de pronto-socorro. A não ser que a pessoa já tenha o diagnóstico e tenha tontura. Isso é uma coisa. Agora, sem diagnóstico, uma tontura nova, aguda, acima dos 60 anos, isso é igual a pronto-socorro. Um médico tem que examinar para ver se é caso de fazer ou não uma tomografia, identificar presente um AVC. De novo, é uma causa pouco provável, mas muito importante. Mas a gente tem que começar descartando o que parece ser pouco provável. Exatamente. Porque se foi provável, se foi provado, que parecia improvável, você consegue resolver rápido, Exatamente. Né? Então a dica é, toda vertigem aguda acima de 60 anos é igual a pronto-socorro. Toda vertigem que a pessoa não consegue andar, pronto-socorro. Visão dupla, problema para falar, formigamento, qualquer sintoma neurológico associado à vertigem, pronto-socorro. Na dúvida, busca o médico, não faça autodiagnóstico, não vá procurar a internet ou achar que você tem a mesma coisa que o vizinho teve. Não, isso é bobagem. Cada um é de um jeito. Nada como você ter um especialista que te examine, te escuta e te dê tranquilidade para saber se é caso de exame ou não. Você falou acima de 62 anos, mas hoje em dia a gente vem vendo, percebendo casos de AVC em gente jovem, né? Sim. Tem uma conhecida minha que teve AVC com 38. Pode acontecer. Você fala, gente, é muito cedo. Questões genéticas, variações hormonais, algum uso de uma ou outra substância. Então você falou uma coisa muito importante. A gente coloca o público mais perigoso acima de 60 por motivos óbvios, mas mesmo antes disso, sintomas neurológicos agudos, melhor consultar sempre o especialista o mais rápido possível, em qualquer idade. Então, Edilene, carrega a sua avó para o pronto-socorro. Melhor coisa a se fazer. Sem dúvida. Vamos ver mais uma.
Ana, quem tem crises de enxaqueca muito fortes, pode vir a ter vertigem? Excelente pergunta, né? A enxaqueca é aquela dor de cabeça forte, que dói de um lado da cabeça, que geralmente pulsa. É muito comum ela dar náusea, incômodo da luz, incômodo com barulho. Então quem tem enxaqueca sabe o quanto sofre. E quem tem enxaqueca tem muito mais vertigem. Pode ter vertigem um pouco antes da dor, pode ter vertigem durante a dor da enxaqueca e mesmo longe da dor, existe uma vertigem característica de quem tem enxaqueca. Geralmente é um quadro rotatório, que pode dar um pouquinho de náusea, dura de minutos a horas. Não tem muito a ver com a posição da cabeça, mas até pode piorar com a movimentação. É um pouco diferente da vertigem posicional. E na manobra, não é positiva a manobra. Então o médico já afasta o posicional e tratando a enxaqueca, melhora a vertigem. Então isso é uma pergunta interessante. Quem tem enxaqueca e tem tontura, buscar o médico. Por sorte, às vezes é o mesmo especialista, que o neuro já pode ver a vertigem, já pode ver a enxaqueca, mas para buscar um tratamento direcionado. Agora, gente, para enxaqueca, que a gente já falou com o Dr. Leandro Teles aqui no Mulheres sobre isso, tem tratamento. Ah, mas eu já fiz e não deu certo. Mas não é um remédio que tem para enxaqueca. Existem tantos, né? Vários remédios e várias condutas não medicamentosas. Tanto para crise, para aliviar a dor, como para diminuir o risco da pessoa ter dor de novo. Isso é uma pauta recorrente que a gente faz aqui. A pessoa não pode desistir, jogar a toalha. Porque quem tem enxaqueca sabe o quanto sofre, né? Perde socialmente, profissionalmente. Tem que sempre dar uma chance para um novo tratamento. Então, Ana, busque a ajuda do seu médico, tá? Vamos ver mais uma? Amanda, tive vertigem posicional benigna ano passado, após pular de paraquedas. O médico fez algumas manobras e a tontura desapareceu no mesmo dia. Posso voltar a ter isso? Amanda, mais um exemplo, né? Não sei a idade dela, mas pulou de paraquedas, teve. Então, em pessoas abaixo dos 50 anos, geralmente você tem um motivo. Pular de paraquedas é clássico, né? Aquela turbulência toda pode tirar do lugar esse pequeno cálculo. Procurou um ótimo médico, fez diagnóstico na hora, já fez o tratamento simples e efetivo. E eficiente. Pode voltar a ter? Normalmente, não. Mas pode, porque se ela pular de novo de paraquedas, se tiver chacoalhar a cabeça de novo, se ela tiver um labirinto que a anatomia dele favorece essa escapadinha, então se voltar a ter, ela já sabe o que ela tem e quem procurar. E até o que causou, né? Exatamente. Se voltar a ter, é só fazer de novo a manobra. Então tem pessoas que melhoram com a manobra, mas que de novo, ou se expõem a um chacoalho da cabeça, ou tem uma anatomia e pode voltar a ter. Aí é só posicionar novamente. Bom, volto que tem mais perguntas pro Dr. Leandro Teles. Olha, última pergunta, vamos ver de quem é? Da Maria Cristina. Tenho tonturas quase toda semana. Sinto a vista escurecer, pernas amolecerem e as pessoas falando à distância. Se não me sentar, posso até desmaiar. Já fiz exame para labirintite e tá tudo normal. O que pode ser? Quer dizer, exame para labirintite, mas e pro resto, né? É, que curioso, né? Ela deu um sintoma que não é um sintoma de vertigem. Ela não tem movimentação. Não. Ela usou o termo correto, tontura. Parece que ela tem um problema de pressão baixa, ou algum problema cardíaco, algum problema de anemia. Então, não me surpreende que examinando o labirinto, tudo normal. Olha como ela falou, né? Vista escurecendo, pessoas à distância, moleza nas pernas. Ela tem que buscar um bom clínico para ver a parte hormonal, ver a pressão, rever os medicamentos, porque isso parece mais uma hipotensão, pressão baixa e não bem uma doença do labirinto. Porque ela diz que começa a escutar as pessoas como elas estivessem ficando distantes. Pode ver que ela não descreveu rodar, não descreveu o movimento. É como se ela estivesse apagando, né? Exatamente. Então olha como é importante a história clínica. O médico vai fazer um bom exame, mas no final ela colocou, fiz o exame, não gosto do termo labirintite, mas fiz o exame do labirinto, tudo normal. Então pode ser alguma coisa fora do labirinto, clínica, principalmente a questão da pressão e dos medicamentos que ela usa. Então buscar um clínico geral para fazer uma avaliação dessa outra parte. Agora, gente, é importante, como aconteceu com a Maria Cristina, você vai num médico, sabe que não é uma coisa, ok, você descartou um, mas você tem que acertar no que é o problema, né? Senão passar a vida inteira sentindo a mesma coisa. Verdade. Não é? Eu acho que é muito importante afastar o que é grave, mas é importante a gente tentar se aproximar ao máximo do diagnóstico mais certeiro e específico, para se aproximar do melhor tratamento. Vou passar para vocês os contatos do Leandro Teles, mas olha, tem esse livro que é maravilhoso. Antes que eu me esqueça, são técnicas, hábitos e dicas para a gente afiar a mente e aperfeiçoar a memória. Mas, gente, isso aqui vale
para todas as pessoas de todas as idades. A gente vê que hoje em dia o jovem, ele é muito mais rápido, raciocínio rápido em jogos e tudo mais, mas muitas vezes tem dificuldade na memorização, né? Fundamental, porque está desatento, não consegue suportar o multitarefa, a carga de trabalho é muito grande. Então, nesse livro, a gente colocou realmente dicas, desde o vestibulando até a pessoa que está envelhecendo e está com um pouco mais de sintomas, para ter um melhor gerenciamento intelectual, cognitivo. E, gente, ó, hábitos e dicas. E mudança de hábito é primordial na vida da gente. Quer ter resultado diferente, tem que ter atitude diferente. É simples, então comece a mudar. Vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles, tem várias matérias super legais lá, leandroteles.com.br, leandroteles.com.br. As fotinhos no Instagram. Instagram é Neuro, para quem gosta do Instagram, Neuro Leandro Teles. E no Facebook é uma fanpage, Neurologista Leandro Teles, tudo junto. A gente está lá à disposição para sugestões, críticas. Agora, é bom lembrar, né, gente, que esse espaço nosso aqui é de prestação de serviços, é tirar dúvidas, mas diagnóstico é feito no consultório de um médico. Então, busque a orientação do seu médico, siga à risca o que ele falar, deixa todo mundo que acha que sabe uma coisa ou outra de lado, porque só o seu médico vai saber o seu histórico, os seus problemas e a melhor solução para você, não é? Sem dúvida, perfeito, Kátia. Obrigada mais uma vez, Até a beijo próxima. nas suas meninas lindas, viu? Obrigado. Beijinho, obrigada.